E o treinador Dorival Júnior pode já estar balançando no cargo e os motivos não são apenas resultados ruins. E surpreendentemente, o nome do Cuca acabou surgindo como uma das possíveis opções. Presidente Osmar Stabile cumpriu a promessa e pediu o impeachment do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e o atacante Memphis chegou ao seu maior jejum de gols desde que chegou ao Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Se ainda não, eu quero te apresentar o Super App da Gringo, onde você resolve o seu IPVA, consulta multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito de uma forma muito segura. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo, esse que é o aplicativo que é conhecido como o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Memphis. O holandês chegou ao seu maior jejum de gols desde que se acertou com o Timão em 2024. O Corinthians recebeu o Coritiba na noite da quarta-feira, 11 de março, na Neoquímica Arena, jogo da quinta rodada do Brasileirão. Uma atmosfera totalmente favorável, apresentação do Jess Lingard, mais de 35 mil pessoas na nossa casa e um Corinthians que tinha até a oportunidade de terminar a rodada na liderança do Brasileirão. Só que saiu tudo errado. Perdemos por 2-0 e mais uma vez o Memphis tendo uma atuação muito abaixo do esperado. O camisa 10 holandês atuou mais uma vez como titular, pouco produziu e nessa partida ele chegou ao seu maior jejum de gols desde que chegou ao Timão. Nesse jogo contra o Coritiba, o Memphis alcançou 10 jogos sem marcar um gol sequer. O último gol que ele marcou foi na final da Copa do Brasil do ano passado, gol que deu o título do torneio ao nosso Timão, tetracampeonato da Copa do Brasil. Então, o Memphis que busca uma melhora, infelizmente, não tem conseguido ser uma peça importante e absolutamente que as críticas para o jogador que está em fim de contrato, absolutamente que vão aumentando cada vez mais. A minha opinião quanto ao Memphis estar a 10 jogos sem marcar gols é a seguinte: isso não pode. Estamos falando de um dos principais jogadores da equipe. O Memphis ele veio para ser decisivo e ele foi. O Memphis teve uma importância, por exemplo, muito grande naquele Campeonato Brasileiro de 2024, que nós estávamos na zona do rebaixamento. Com a chegada do Memphis, a atmosfera mudou, melhorou e muito. Então, aquele Memphis decisivo daquele momento de 2024 e também em vários momentos de 2025 ainda não apareceu em 2026. E claro que alguns questionamentos começam a surgir. Eu não vou ficar, por exemplo, falando sobre questão de custos. O Corinthians já bancou jogadores que deram prejuízos gigantescos. O Memphis, pelo menos, ele apresenta resultados. Só que a sensação que acaba ficando em relação ao Memphis envolve, por exemplo, a Copa do Mundo. Muitos acreditam que o Memphis está mais preocupado com a Copa do que com o Corinthians. Lembrando que no início da temporada ele tratou um edema ósseo, ficou vários jogos fora. Então, um jogador do tamanho do Memphis, o camisa 10 da equipe, ficar 10 jogos sem marcar gols, não pode. Apenas uma assistência nesse meio tempo, não pode. O Memphis tem e deve ter rendimentos muito maiores. Ele é um cara decisivo. Enfim, vamos torcer para que ele melhore. Lembrando também que o Corinthians deve
praticamente 40 milhões para o jogador. Isso é outro detalhe que acaba-se, de uma certa maneira, gerando dúvidas. Será que ele não está jogando porque não está recebendo? E agora vamos falar sobre a promessa cumprida do presidente do Corinthians, Osmar Stabile. O Stabile entrou com um pedido de impeachment contra o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior. O Osmar Stabile protocolou, na última quarta-feira, 11 de março, um pedido de afastamento cautelar contra Romeu Thomaz Júnior. O requerimento foi enviado à Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo com base nos artigos, vamos lá, 27, 28 e 30 do Estatuto do Corinthians, que tratam de possíveis punições e suspensões a associados. A movimentação, lembrando que já havia sido avisado, Osmar Stabile prometeu que iria pedir o impeachment do Romeu Thomaz Júnior e ele acabou cumprindo. Um detalhe importante nisso tudo é que o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Thomaz Júnior, se apoia no artigo 89 do Estatuto, que define o procedimento quando o processo envolve um conselheiro eleito, como é o caso dele. O texto prevê que a comissão de ética deve analisar o caso, colher provas, ouvir depoimentos e emitir um parecer, que posteriormente precisa ser submetido à votação do Conselho Deliberativo. Ou seja, segundo este artigo, não há previsão de suspensão liminar imediata, ponto central do pedido feito pelo Osmar Stabile. Lembrando que em 2024, o presidente que foi destituído, agora ex-presidente Augusto Melo, já havia tentado um movimento parecido para poder afastar o Romeu Thomaz Júnior, mas não conseguiu avançar no conselho. Então, o Osmar Stabile realmente cumpriu a promessa e protocolou o pedido de afastamento do Romeu Thomaz Júnior. Vamos aguardar e acompanhar o que vai acontecer. A minha opinião quanto ao Osmar Stabile ter pedido o afastamento do Romeu Thomaz Júnior na comissão de ética é a seguinte: para vocês verem como que as coisas mudam e os focos mudam. Os focos principais mudaram. Agora, a principal preocupação, por exemplo, do presidente da diretoria é afastar o presidente do Conselho Deliberativo. E as outras necessidades do clube? Como, por exemplo, a votação para a reforma do estatuto. Por que o presidente da diretoria, o Osmar Stabile, não fez nenhum manifesto exigindo a votação da reforma do estatuto, que tem entre, na minha visão, o principal ponto, o fiel torcedor ter direito a voto? Por que ele não fez isso? Por que o Romeu Thomaz Júnior também não faz algo que seja benéfico para o torcedor, envolvendo o avanço para a reforma do estatuto? Ele jogou diretamente para a Assembleia dos Associados. Agora são sócios que vão decidir. Então, fica essa briga política. Quem perde é só o clube. É só o Corinthians que perde nessa. E no final das contas, daqui 1, 2 anos, estarão todos juntos novamente, almoçando, jantando, comemorando algo. E quem que acaba sendo prejudicado nessa? Aliás, os prejudicados, torcedor e o clube. Infelizmente, é isso que acontece. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma informação bombástica envolvendo o treinador Dorival Júnior. Tem informação que garante que o Dorival está balançando e muito no cargo, e até o nome do Cuca acabou surgindo como possibilidade de opção. Será mesmo que o Dorival pode cair? Vamos lá. 2026, já temos um título. Conquistamos a Supercopa do Brasil. Vencemos o Flamengo por 2-0 no dia 1º de fevereiro, lá no Mané Garrincha. Ganhamos do Flamengo dentro de campo e também com o show da Fiel fora de campo. Claro, um título que acabou, de uma certa forma, elevando o nível do trabalho do Dorival dentro do timão, uma confiança aumentando depois do título da Copa do Brasil do ano passado, mas
é um Corinthians que quando, por exemplo, nós achamos que a equipe vai ter uma regularidade dentro de campo, vai ter uma sequência boa, aí começam os resultados ruins. Por exemplo, fomos eliminados na semifinal do Novo Horizontino não jogando nada. Anteriormente, não jogamos nada contra a Portuguesa nas quartas de final, avançamos os pênaltis, marcando um gol no último minuto do jogo. E ficamos 10 dias sem jogar, aí o Corinthians volta contra o Coritiba e derrota na Neoquímica Arena por 2-0. Mais uma vez, uma apresentação muito ruim. Surgiu uma informação, horas depois dessa derrota para o Coritiba, um tanto quanto bombástica. Segundo o canal A Voz das Arquibancadas do Edu Oliver, Dorival está balançando no cargo. E não é somente pelos resultados ruins, e sim também pelas falas do Dorival, principalmente as falas dele em relação à situação do jovem meio-campista André. Isso não agradou boa parte da cúpula da diretoria, das pessoas que mandam ali no futebol do Timão, e de repente podem estar esperando o principal momento para demitir o Dorival. E ainda por cima, ele informou que o Cuca é bem avaliado por pessoas que estão próximas ao Osmar Stabile e que de repente poderia surgir como opção. Lembrando que o Cuca foi treinador do Corinthians em 2023, não ficou nem uma semana, foram 2 jogos, muitos protestos contra ele, mediante a uma condenação por violência sexual que ele teve na década de 80 na Suíça, muitos protestos contra ele. Ele não aguentou a pressão e pediu demissão, destacando que essa condenação ela acabou sendo anulada porque a defesa do Cuca entrou com um pedido que ele não participou do julgamento, não esteve presente, e aí a Justiça da Suíça acabou anulando. Mas um nome polêmico que acaba surgindo em um momento que surge essa informação que o Dorival está balançando no cargo. Enfim, vamos aguardar. O clássico de domingo contra o Santos poderá ser determinante sobre a tranquilidade ou um aumento de pressão para os lados do nosso treinador. A minha opinião quanto a essa informação que o Dorival está balançando no cargo e também em relação ao nome do Cuca ter surgido é a seguinte. Bom, primeiramente, vamos deixar aqui bem explicado, ninguém está dizendo que o Dorival já será demitido e que o Cuca será contratado. Vamos lá, o Dorival está balançando no cargo. Exemplo, se o Corinthians perder para o Santos no domingo, a pressão para os lados do Dorival vai aumentar em muito. A realidade do Dorival é a seguinte, vamos lá, agora eu vou explanar para vocês, é a opinião. Ao meu ponto de vista, a maioria dos que estão à frente hoje do futebol do Corinthians não gostam do Dorival. O Dorival que acaba, de uma certa forma, fazendo cobranças públicas à diretoria, desde reforços e até o que aconteceu em relação ao André. Eu, particularmente, considero a fala do Dorival em relação ao André, daquela venda ridícula que ele estava fazendo. Para mim, o Dorival representou, ele foi muito bem. Ele teve que falar mesmo. Para mim, sinceramente, o Dorival foi perfeito no que ele falou depois da eliminação contra o Novo Horizontino. Só que muitos da cúpula do Corinthians colocam aquela fala como uma desculpa para esconder o péssimo futebol contra o Novo Horizontino. A questão do Cuca, eu vou ser sincero com vocês. O Cuca, ele é um treinador que ganhou Libertadores pelo Atlético Mineiro. É um treinador que coloca uma equipe muito ofensiva, sabe trabalhar. Só que eu vou ser sincero com vocês. Para que dores de cabeça? Para mim, o problema principal do Cuca é que ele não para em lugar nenhum. De repente ele pode vir para o Corinthians, ficar um mês e ir embora. Então, sinceramente, para mim é uma bomba essa questão do Cuca. A questão do Dorival não me surpreende, porque eu acredito que realmente possam estar esperando o momento para mandar o Dorival embora.
Sinceramente, eu já falei pra vocês, pra mim, eu gostaria muito do Vojvoda, que está no Santos, Luiz Castro, que está na equipe do Grêmio. O Corinthians precisa dar uma mudada em relação às suas escolhas sobre treinadores. Enfim, claro, como eu disse, ainda não tem nada decidido, mas eu vou dizer, o jogo contra o Santos vai ser determinante para muitas coisas. Vamos aguardar tudo certinho o que vai acontecer, mas é uma informação que acabou chamando muita atenção nas últimas horas. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!